Por falar em tio Odilon, eu quero agradecê-lo por abrir a nossa live, coordenar tudo, o que ele faz lá de Palmas, Tocantins. Quero agradecer a presença do nosso irmão Orlando Dutra Greff, que é outro trabalhador da União Beneficente Allan Kardec. Quero agradecer a dona Maria Helena de Carvalho Greff, que está aqui à minha direita, que são meus pais, por suas presenças. Quero agradecer a dona Heloína, nossa irmã de Naviraí. De Naviraí. E a dona Verinha, que acabou de entrar. E a dona Verinha, que acabou de entrar. E a Sheila. E a minha irmã, e a irmã mesmo, Sheila Carvalho Greff. Bom, vamos nesse momento, então, meus irmãos, minhas irmãs, fazer uma oração pedindo permissão aos bons espíritos e aos mentores espirituais para que possamos estudar um livro que para nós é tão importante como é a Bíblia para os evangélicos. Eu me refiro ao Livro dos Espíritos. Vamos começar assim. Amado Mestre Jesus, cá estamos, na hora marcada, com a intenção de estudarmos o Livro dos Espíritos. Desta feita, concluindo o estudo da questão. Qual questão, dona Maria Helena? 55. 55. Rogamos a vossa proteção, Mestre Jesus. Rogamos também o auxílio dos nossos anjos protetores, dos nossos mentores espirituais, minha mãe, o nosso irmão José, e eu, nosso irmão Getúlio, que eles possam apiedarem-se de nós e acercarem-se da gente com o seu amor, intuindo-nos o necessário para as nossas elucubrações e raciocínios. Amado Mestre, neste instante eu venho pedir-te misericórdia para os solitários e as solitárias da terra, para os idosos que estão abandonados nos asilos, para os presos que estão encarcerados, para os órfãos nos orfanatos, para os doentes dos hospitais. Tende piedade de todos eles, ó Mestre amado. Eu venho pedir também misericórdia para a minha situação de saúde. Ajuda-me, Senhor, a superar problemas de saúde que têm sido tantos este ano. Ajude também Dona Heloína e o seu joelho.
Quem que está tossindo aí? A dona Heloína deu umas tossidas ali, né? Oi? Já fez oração? Vamos orar? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, tanto aqui na terra quanto nos céus. Nas terras como no céu. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Dá-nos o pão nosso de cada dia, Senhor. Fazer com que perdoemos os nossos devedores, assim como rogamos que o Senhor perdoe os nossos erros e as nossas dívidas. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Amém. Que assim seja. Que assim seja. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o tio Odilon. Ok, boa noite a todos. Boa noite, dona Verinha, Loína, Sheila. A Luísa está presente também, só estou vendo o S de Sheila ali. Orlando, Zico, André. Só eu. Oi, só tu. Por enquanto. Então tá. Pois sejam todos bem-vindos e vamos para o nosso estudo dessa noite. Na sexta-feira passada, nós iniciamos esse item, né, que não é perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, mas essa última pergunta do capítulo não é uma pergunta, é um item, né, que continua com a mesma numeração das perguntas, mas é um comentário de Kardec sobre as concordâncias da Bíblia com a questão da ciência na criação. Então, ele não trata assim de uma pergunta. E nós fizemos umas partes, né, na reunião passada, e agora nós vamos continuar. Eu só queria colocar um pouquinho aqui as pessoas que têm tela grande, que é o mês de Noé, que fala em dilúvio, né? Nos textos anteriores que nós lemos, estava falando em dilúvio e estava colocando a questão, mas o dilúvio aconteceu mesmo, não aconteceu, foi de acordo com o que está na Bíblia ou não? E daí ele fala bem assim, a questão está em saber se o cataclismo geológico é o mesmo de Noé. Por que ele diz isso, né? Kardec ele faz uma abordagem dos períodos, né, geológicos. E aí, então, o primeiro período seria o estado primitivo do globo, o segundo período é o primário, depois o de transição, o secundário, período terciário, período diluviano. E depois o período pós-diluviano atual é o nascimento do homem. Isso foi estudado pela geologia, né, que a geologia colocou. Então, teve um período, né, diluviano. Só que nesse período, a dúvida é, o homem existia já nesse período ou não? Ou ele nasceu depois? Então, fica essa dúvida, hoje já está esclarecido, mas naquelas colocações da Bíblia, né, colocou assim. E eu coloquei até umas passagens aqui da Bíblia também, que é para a gente refletir sobre ela, né? Sobre, por exemplo, a questão do tempo, né? Então, algumas doutrinas, algumas religiões falam bem assim, não, mas o tempo não é o mesmo que a gente mede. E até para fundamentar isso aí, ele em Pedro,
capítulo 3, versículo 8, diz assim: Meus amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, falando sobre a relatividade do tempo, né, que talvez esses dias, né, que a gente questiona tanto, como assim, né, 7 dias, 6 dias de criação, e o 7 descansou. E aí a questão do cansaço também, né? Tem Isaías, no capítulo 40, versículo 28, que diz assim, ó, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa e não se fadiga? Então vem o questionamento. Será que Deus se cansa, né? E precisaria descansar no 7º dia? Evidente que não, né? E aí a questão do trabalho também, ó, em João, capítulo 5, versículo 17. Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então, a gente fica nessa. Né? Então, aí o Kardec ele coloca essa questão assim, para a gente refletir, né? A questão da Arca de Noé e daquele dilúvio, né? Ele surgiu mesmo antes do surgimento, antes naquele período geológico, né, tal qual ele colocou ali, que ele colocou 6 dias da criação, de acordo com os períodos geológicos. Como é que chegou a essa revelação, né, pela ciência? Como é que eles chegaram? Pela análise das camadas geológicas da Terra. Até nós conversamos um pouquinho na reunião passada. Né? Então, tem camadas através da análise que se faz, eles têm a idade de cada uma daquelas camadas e o que existia naquela época em que eles foram colocados. E então ele coloca aqui assim, ó, se encontrar traço da existência do homem em algumas dessas camadas antes do grande dilúvio, né, que teve na Terra, então ficará provado que Adão não foi o primeiro homem, ou que sua criação se perde na noite dos tempos. E aí ele fala reforça aquela questão que nós já estudamos também dentro da doutrina espírita, que a ciência ela prova. Então a gente precisa aceitar o que a ciência apresenta para nós. Ela não trabalha em torno de conjecturas, né, de achismo, ela vai lá e comprova realmente o que aconteceu. Então, se a ciência veio e provou, aí nós ficamos com a ciência. Aí, em decorrência disso, a Bíblia está errada? Bom, aí nós também, nas aulas anteriores, nós percebemos também que não, né? Carece de uma interpretação, às vezes, né? Então, essa questão mesmo dos 6 dias por eras geológicas, né? A questão do dilúvio, né? Nós podemos considerar aquele dilúvio da era geológica, ou então aquela invasão do mar Mediterrâneo também tem uma narrativa, né? E se a gente imaginar assim, né? Nós nos imaginemos naquela época, né? Sem toda essa tecnologia que nós temos hoje. Qualquer dilúvio, né, a pessoa achava que era a Terra toda, né, porque eles não tinham informação sobre outros locais, né, então acabava entendendo que o dilúvio aconteceu por inteiro. E daí, então, eu passo por Orlando para o próximo quadro. Então, Dilon, meu livro está estranho, tem outra... Não, é isso que você começou a ler, a existência do homem antes do dilúvio geológico. Então tá. A existência do homem antes do dilúvio geológico ainda é com efeito hipotética. Eis aqui, porém, alguma coisa que é menos, admitindo-se que o homem tenha aparecido pela primeira vez na Terra há 4.000 anos antes de Cristo, e que em 1650 anos mais tarde toda a raça humana foi destruída, com exceção de uma só família,
resulta que o povoamento da Terra data apenas de Noé, ou seja, de 2.350 anos antes da nossa era. Ora, quando os hebreus emigraram para o Egito, por volta do ano 1700 a.C., encontraram esse país muito povoado e já bastante adiantado em civilização. A história prova que, nessa época, as Índias e outros países também estavam florescentes, sem mesmo se ter em conta a cronologia de certos povos, que remonta a uma época muito mais afastada. Teria sido preciso, nesse caso, que de 2.300 a 1.700 a.C., isto é, num espaço de 600 anos, não somente a posteridade de um único homem houvesse podido povoar todos os imensos países. Estão, então, conhecidos, suposto que outros não fosse, mas também que, nesse curto lapso de tempo, a espécie humana houvesse podido elevar-se da ignorância absoluta do estado primitivo ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, e que é contrário a todas as leis antropológicas. Caramba, meu! Não, a história de Adão realmente eu não sei, eu posso até ofender as pessoas, né? Mas eu acho que é fictício, é um negócio que não tem lógica, né? Aquela época, você atravessar Mar Bravios para povoar outro pedaço de terra, a gente sabe que tem gente lá. Tinha os indígenas, né? No Amazonas tem tribos que até hoje a gente não conhece, ainda não é. Eles não são ainda. Ainda são nativos, né? Lá no Ártico, na Antártica, aqueles países lá que é frio o ano inteiro. Meu Deus, não tem, é uma coisa sem lógica. Não tem condição de falar assim que a Terra foi habitada, começou por um único homem. E depois ainda vem uma história assim que Deus, na calada da noite, foi lá, tirou uma costela de Adão para poder surgir a Eva. E aí, depois da fruta proibida que ela comeu, nasceu os filhos. E esses filhos deram continuidade à geração, formando outras. Não tem capacidade, não tem cabimento isso aí. Não tem. Então, a Terra, na verdade, não teve esse começo, não. Então, a gente aqui ele coloca assim, né, que primeiro ele faz as considerações aqui para mostrar que, de acordo com, se a gente for pegar o que está escrito na Bíblia de forma assim literal, nós vamos ter dificuldade mesmo, né? Até porque hoje a ciência ela vem e prova, né? Então prova, quanto a prova não tem como a gente encontra. Mas também tem a questão, né, que vale a interpretação, né? E daí esse texto aqui todo ele é para apresentar que, na verdade, no espaço tão pequeno, né, por exemplo, de 650 anos, né, não poderia ter surgido toda a humanidade, né, que daquela época, logo que o Cristo veio. Mas basta a gente imaginar, né? No caso nosso Brasil mesmo, aqui, né? Foi descoberto em 1650. Já pensou se tivesse só 1500, aliás, se tivesse só um casal de lá para cá, será que nós teríamos todo esse número de pessoas que tem hoje aqui? Né? Não teria. E o avanço tecnológico, ele também coloca, né? É claro que se surgiu
apenas um casal, como é que as pessoas iam desenvolver tanto assim, né, os conhecimentos, a tecnologia, em tão pouco espaço de tempo? Também teria essa dificuldade. Mas daí nós vemos a questão, né, da explicação que o próprio Kardec coloca mais à frente, por exemplo, da raça adâmica, né? Que daí considera a questão espiritual, né? Porque a gente tem que considerar se hoje nós temos dificuldade de entender um bocado de coisa, imagina naquela época, né? Como é que não era? Então, as pessoas naquela época era como criancinha, tinha que contar uma historinha para chegar próximo do que é real, do que é verdadeiro. Né? Nós não contamos muitas coisas que a gente quer ensinar para as nossas crianças, que nós queremos ensinar, nós contamos em forma de história, não é isso? A gente conta uma historinha e tal, e vai, até que a criança começa a entender, né, como é que é. Porque não adianta que a gente querer colocar questões mais complexas que eles não vão mesmo entender. E naquela época também era muito mais difícil. Hoje nós ainda temos dificuldade, volto a repetir, de entender muitas coisas, imagine naquela época. Então, daí Kardec ele coloca a raça adâmica, que vem corroborar também com aquela questão, por exemplo, que nós temos aqui dos exilados de Capela, né? Então, daí nós imaginamos assim, nós entendemos assim, vieram espíritos, né, de outros planetas mais evoluídos que o nosso para reencarnar aqui, para ajudar na evolução. Quanto aos espíritos, tudo bem, né? A gente sabe que você pode reencarnar em vários países, né, vários planetas, mas agora fisicamente não tem lógica a Terra ter começado por um único homem, né? E daí quando coloca assim Adão e Eva, né, como ele não é que ele é, mas ele representa possivelmente esses espíritos que reencarnaram aqui. Quando eles tomaram conhecimento, por exemplo, da fruta do homem, do bem e do mal, né? Então eles tomaram consciência da sua existência aqui na Terra, começaram a ajudar no avanço aqui da Terra, na evolução, porque eles eram mais inteligentes do que as pessoas que habitaram aqui nos primeiros anos, né? Já tinham tido mais reencarnações, mais vidas, por daí então o desenvolvimento intelectual deles era melhor, né? E eles vieram desses outros países, desses outros planetas, aliás, porque lá não comportava mais a presença deles, provavelmente. Né? Talvez eles tinham avançado na parte tecnológica, na parte moral, estava prejudicando o avanço daquele planeta. Aí eles foram convidados para ir para um planeta mais primitivo, que no caso era a nossa Terra. Vieram para cá para auxiliar. E eles vieram e auxiliaram realmente. Né? Nós vamos ver algumas civilizações aqui da Terra que demonstram um avanço assim, bem, bem interessante. Né? Por exemplo, os egípcios, né? Nas pirâmides, né? Na questão lá da engenharia, da arquitetura, e nós vamos ver também os gregos, né, na questão do avanço na área de filosofia, os romanos, né, na questão das estratégias, né, de dominação e guerra e tudo mais. Então, cada povo, né, trouxe a sua contribuição para que a Terra pudesse avançar. E nós estamos chegando também, né, como a gente tem estudado, no momento também da Terra passar por essa mudança. E alguns de nós não vão permanecer mais aqui, né? Vamos reencarnar em outro planeta, talvez, né? No comecinho da sua evolução, para a gente ajudar lá, porque, de repente, as nossas maldadezinhas estão muito, muito presentes dentro da gente, e a gente não vai atrapalhar aqui, né? Daí vai para outro planeta para poder contribuir. Então, alguns de nós já, provavelmente, segundo, né, a espiritualidade vem informar, já estão acontecendo isso. Então, toda aquela questão do anjo do Lúcifer, né? O anjo decaído lá, que se arrependeu e ficou com inveja de Deus, então, tudo aquilo ali tem uma simbologia,
E volta a repetir, é como historinha que conta para a criança, para eles entenderem algo mais. Hoje a gente vai estudando aquilo ali, a gente vai entendendo. Mas na verdade, quem escreveu a Bíblia não era historinha, não. Eles acreditavam naquilo ali. Sim, com certeza. Eu estou dizendo assim, que o que o Kardec coloca aí, né? Que a gente ele não diz assim, não, despreza a Bíblia está tudo errado, não. Ele fala assim, ela merece ser estudada, né, refletida e interpretada, porque os ensinamentos que tem ali são válidos, né? A gente, tanto é que ele colocou na Gênesis, né, no Livro dos Espíritos. A doutrina espírita mesmo, a gente estuda isso aí, mas a doutrina espírita mesmo segue mais o Novo Testamento, né? Não, questão moral, sim, né? Todo o evangelho de Jesus. É isso, com certeza, né? Nós seguimos a moral cristã. Porque, olha, se hoje existe perturbados, obsedados, imagina aquela época, né? Sim, muitos. Mistificação, né? Hoje existe mistificações grosseiras aí, imagina aquela época, né? É, verdade. Tinha também. Mas alguém mais quer comentar? Contribuir? Está ficando só eu. Está aberta a questão, né, da gente poder... Chegou mais alguém, hein? A Heloísa. Está presente, André? Boa noite, Heloísa. Boa noite, Heloísa. Boa noite. Seja bem-vinda. Então, vamos continuar ou alguém quer fazer algum comentário? Isso aqui é uma reunião de estudo onde todos podem e devem participar, né, para a gente poder... João Dalmolin, seja bem-vindo. Chegou mais João Dalmolin também. Eu acho que tá bom. Tá bom? Então vamos passar para o próximo quadro. Bom, a diversidade das raças. Isso. Você quer ler ele? A história prova, é isso? Não, esse aqui você já leu, né? Não, a diversidade das raças, não. Não, a diversidade das raças, isso mesmo. Isso aqui, a diversidade das raças corrobora igualmente esta opinião. O clima e os costumes produzem, é certo, modificações no caráter físico. Sabe-se, porém, até onde pode ir a influência dessas causas. Entretanto, o exame fisiológico demonstra haver entre certas raças diferenças constitucionais mais profundas do que as que o clima é capaz de determinar. O cruzamento das raças dá origem aos tipos intermediários. Ele tende a apagar os caracteres extremos, mas não os cria, apenas produz variedades. Ora, para que se tenha havido cruzamento de raças, preciso era que houvesse raças distintas, como, porém, se explica a existência delas, atribuindo-se-lhes uma origem comum e, sobretudo, tão pouco afastada? Como se há de admitir que, em poucos séculos, alguns descendentes de Noé se tenham transformado ao ponto de produzirem a raça etíope? Por exemplo, tão pouco admissível é a semelhante metamorfose quanto a hipótese de uma origem comum para o lobo e o cordeiro, para o elefante e o pulgão, para o pássaro e o peixe. Ainda uma vez, nada pode prevalecer contra as evidências dos fatos. Então, alguém quer...
a gente olha as várias raças que existem no planeta Terra hoje e fica pensando, né? Como que surgiram tais raças? O ser humano, ele anda, ele navega, ele não habita só um canto da Terra. Ainda hoje as pessoas viajam. As pessoas, elas vão construir a vida em outro lado do mundo, né? Então, uma das explicações para a diversidade é essa. E quando elas não fazem isso de vontade própria, certas situações forçam as pessoas a fazerem isso, como um dilúvio, por exemplo. Um dilúvio forçaria algumas raças a procurarem outros lugares para se estabelecerem. Certo? Certo. Então, se você olhar para a Bíblia tem uma outra explicação totalmente simbólica para isso. E é uma explicação assim que chega a ser até meio jocosa, né? Porque as raças se voltaram contra Deus. Deus castigou aquelas pessoas com raios e trovões, e elas então começaram a falar línguas diferentes e já não se entendia mais um indivíduo com o outro, mãe com o filho, irmão com o irmão, né? Eu não sou assim um profundo conhecedor da Bíblia, mas parece-me que a explicação é essa. Não é? Corrija-me aí alguém que tenha estudado essa história bíblica. Eu acho que para a gente saber essa metamorfose é bem complicado, né, Tilon? Eu imagino assim que é por isso que tem aquela questão ali na número 38, né? E Kardec faz a pergunta aí, como é que surgiu as coisas, as pessoas, raça? E aí, então, o Espírito responde pela vontade do Pai. Só essa é a resposta. Ele pensou assim, faça-se a luz, e a luz foi feita. Porque para nós saber como é que surgiu o pássaro, como é que surgiu o peixe, como é que surgiu os micróbios, né, André? Você me corrige sempre. Micróbios. Como é que surgiu tantos animais diferentes, pessoas diferentes também, né? É meio complicado, hein? Agora, o que a gente não pode, de repente, nunca fazer isso, é defender que só haja relacionamentos entre indivíduos de uma mesma raça. O Espiritismo não estimula isso, né? Até quando há relacionamentos com indivíduos de raças diferentes, o
que ocorre é um fortalecimento da descendência e não um enfraquecimento dela. Certo, tio Odilon? Certo. E aí, dona Maria Helena, que essa parte é a tua. Certo. A pureza da raça enfraquece, né? Até nos animais, né? Acontece isso, né? Aqueles que se misturam mais são mais fortalecidos. Eu estou indo porque eu lembrei do vira-lata, né? O vira-lata é mais resistente a tudo, né? O de raça é um problema. Então, bem lembrado. Mas é a questão da família universal, né? Que o Cristo sempre nos lembra, né? A gente, às vezes, quer criar barreiras, né? Na questão, achar que um é melhor que o outro, né? Essa ideia de muros, de separação, né? Não está de acordo com a moral evangélica, com certeza. A moral evangélica, ela estimula uma outra forma, né? De convivência e de vivência que a gente precisa ter. Então, eu cheguei a cursar uma época o mestrado em meio ambiente. Mas, infelizmente, eu fiquei apenas no começo dele, porque não era muito minha área, né? É. Eu abandonei depois. Me arrependo disso amargamente. Eu deveria ter continuado até o fim. Mas, nesse mestrado, o professor, que era muito mais sábio que nós, os mestrandos, né? E nem poderia ser diferente, porque ele tinha 2 doutorados. Ele nos explicou que a fome também impeliu a movimentação de indivíduos diferentes pelo planeta. A fome, não é? Porque é preciso que a gente entenda que, num primeiro estágio, a humanidade era nômade. Nós éramos indivíduos andarilhos, né? Nós andávamos de terra a terra, colhendo o que a terra tinha de frutos, sementes, de alimentos, antes de partir para outra terra. De acordo com o que a ciência evidencia. E as narrativas da Bíblia, né, a gente tem elas como uma simbologia, né? Algumas dessas simbologias nós já conseguimos entender, outras ainda estão buscando entendimento. Então, esses ensinamentos eles não são perdidos. E mostra também o avanço, né, a evolução nossa, da humanidade. Por isso nós falamos até nas 3 revelações, né? Moisés ele teve um papel importante, né, no avanço da humanidade, depois de Jesus, agora nós temos a doutrina espírita, então tudo mostra um encadeamento nesse avanço, tanto nessa questão moral, né, como a gente observa hoje na questão intelectual. E o entendimento que nós temos hoje já melhorou bastante nesse sentido. Nós já estamos entendendo um pouquinho melhor como é que é isso. E aqueles ensinamentos da Bíblia lá atrás, eles têm um significado, né? Só que a gente precisa ainda interpretar e separar aquilo que é ensinamento daquilo que às vezes é apenas para Alegoria. E tem algumas situações também que é de disciplinar mesmo, né? A lei Moisés mesmo, né? Tem a lei de Deus, né? E tem as leis humanas ali, que era para disciplinar um povo que era bem rebelde, né? Precisava de impulso firme, senão eles se desviavam. Era a lei de Talião.
Dente por dente, olho por olho. Isso. E até aí mostra a evolução, né? Que antes de Moisés não tinha uma lei, né? Então a coisa era, né? Era uma coisa muito pior, né? Causava um mal para alguém, ia lá e matava a família inteira. Daí Moisés veio e botou uma ordem ali na coisa, melhorou. A Heloísa chegou, seja bem-vinda. Fala para ela ler esse pedacinho. Tá ouvindo direitinho? Estamos te ouvindo. Tal metamorfose não é mais admissível do que a hipótese de um tronco comum para o lobo e a ovelha, o elefante e o pulgão, a ave e o peixe. Ainda uma vez, nada pode prevalecer contra a evidência dos fatos. Tudo se explica, pelo contrário, admitindo-se a existência do homem antes da época que lhe é comumente designada, admitindo-se a diversidade das origens. Adão, como alguém que viveu há 6.000 anos e povoou uma região ainda desabitada, o dilúvio de Noé como uma catástrofe parcial confundida com um cataclisma geológico, levando-se em conta, enfim, a forma alegórica característica do estilo oriental, que se encontra nos livros sagrados de todos os povos. Por isso é prudente não acusar tão levianamente as doutrinas que podem, cedo ou tarde, e com tantas outras, oferecer provas de sua autenticidade àqueles que as combatem. As ideias religiosas, longe de perderem algo, engrandecem-se quando caminham ao lado da ciência. É o único meio de não mostrar ao ceticismo um lado vulnerável. A gente fica assim mesmo. Muito bem. Tô caladinho aqui só. Odilon, Oi, diga. eu só queria falar o seguinte: se nós somos esse lado da tela, né? Nós éramos a escória que não podia mais morar lá. Então, por isso que quando Moisés trouxe essa lei, dá para entender por que a gente era assim. Sempre separaram as coisas assim mais importantes. Por exemplo, quem era importante, o que faziam, e não exatamente como era de verdade, né? Só isso. Tá certo. Bom, muito bem. Nós estamos com 51 minutos. Já está terminando o nosso tempo nesta noite. É 1 hora, né? Máximo 1 hora, né? Que foi convencionado. E então a reflexão da noite é essa dessas comparações da Bíblia com o que nós estudamos. Quando nós colocamos a questão do espírito, a gente entende um pouquinho melhor como é que funciona, né? Se a gente considerar só a parte física, só a matéria, nós temos muita dificuldade nas explicações. Eu teria uma coisa para falar, assim. Desde quando eu comecei a estudar o Livro dos Espíritos, há mais de 30 anos, eu me preocupei com uma coisa muito simples. Saber se existiu mesmo uma arca de Noé, se existiu mesmo um dilúvio. Não estudo ainda, né? Mas um dia a gente vai entender um pouquinho melhor isso. A própria questão lá da origem do homem, da Adão e Eva, a psicologia explora bastante isso aí, tem umas explicações muito interessantes que traz sobre, né, a questão da evolução, né, da consciência, né, quando se alimenta do fruto, né, do bem e do mal, né, que toma consciência que está nu e tal, tudo aquilo aí tem uma explicação psicológica muito interessante para a gente entender como é que
que a humanidade, né, está avançando. E nós, como espírita, nós temos também esse acréscimo, né, das raças, da raça adâmica, que é pessoas que vieram de outros planetas. E na questão mesmo da Arca de Noé, realmente eu não tenho nenhuma avaliação. Acho ela ainda é muito estranha para mim, ainda não consigo entender, não. Talvez um dia. Bom, Tá por sua conta, André. Acho que já o nosso horário já está. então vamos deixar assim por hoje. Vamos deixar. A nosso agradecimento a Deus, a Jesus, a Nossa Senhora, Mãe de Jesus, a todos os trabalhadores que trabalham para Jesus e pedir a proteção neste final de semana para nós, para todos os que assistem a Esta live. E que Deus possa clarear nossa mente, proteger mais, para que nós vamos aprendendo cada vez mais, melhorando a nossa inteligência. Que Deus ilumine todos nós agora. E fluidifique as águas. Que seja fluidificado todas as águas que estão para beber. Cada um com seu medicamento para a sua necessidade. Assim seja. Que assim seja. Assim seja. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Muita paz, viu? Gratidão. Muita paz.